Cláudia Bock, estamos mais uma vez com o nosso programa Logcomex, diretamente dos estúdios da TV ABCD, aqui em São Bernardo do Campo, apresentando esse programa que todas as semanas traz assuntos relevantes à área de comércio exterior, logística, administração, economia, assuntos que estão fazendo a diferença no nosso dia a dia. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios 2 convidados que eu já apresento para vocês, mas antes eu gostaria de fazer uma pequena colocação a respeito do que está acontecendo com a nossa vizinha, o nosso vizinho, né, o nosso país vizinho, a Argentina. Principalmente para que sirva como um alerta para nós aqui. E a situação mundial, que já não caminhava muito bem para o Brasil, agora com essa questão de um calote da Argentina, a coisa pode acabar piorando um pouquinho mais daqui para nós. Embora o Mercosul, na prática, nunca tenha efetivamente funcionado, muito pelo contrário, né? Haja vista todas as barreiras comerciais que foram impostas ao longo desses últimos anos, tanto por parte da Argentina como por parte do Brasil, nós observamos que não houve um desenvolvimento do Mercosul. E fica muito complicado você querer que outros blocos econômicos, né, façam um acordo com o Mercosul, como era o caso do que estava sendo discutido com a União Europeia. E agora ainda vem o calote da Argentina. A Argentina, que é o país com o qual o Brasil estava tendo a maior relação comercial e econômica aqui dentro do nosso bloco econômico. País que eu sempre digo que dentro do Mercosul é o nosso primo pobre, sabendo que o Brasil é o que acaba alavancando esse bloco econômico. Mas que sirva de alerta, né, para todos nós que trabalhamos com o comércio exterior principalmente, que as negociações daqui para frente elas precisam ter mais pé no chão. Ou seja, vou deixar de vender para a Argentina porque eles são maus pagadores? Não, né? Eu preciso conhecer as formas de pagamento corretas que eu vou propor para a Argentina fazer. Então, eu vou vender para a Argentina, mas com carta de crédito, confirmado por um banco de primeira linha, ok? Para evitar o calote para as nossas empresas aqui no Brasil, para que nós não tenhamos aí um prejuízo muito maior, uma possível até quebra de empresas nacionais em função desse problema na Argentina. Então, vamos ficar bem atentos, vocês que são profissionais da área já atuantes, vocês que são alunos, estagiários dentro das empresas, é bom começar a dar uma olhada mais atenta ao que está acontecendo aí na Argentina, para que isso não acabe contaminando aqui as nossas relações econômicas e comerciais também. Bom, falando agora de coisa boa, e falando de comércio exterior também, é claro, hoje eu estou recebendo aqui, nos nossos estúdios, vou começar pelo Raimundo Donizete de Camargo. Esse caro cidadão que eu já conheço há alguns anos, né, já é meu amigo de alguns anos, pelo menos aí, quantos anos? Uns 10 anos, quase. Mais. Né? E que hoje está aqui conosco e que me deu o prazer de trazer um colega seu também de trabalho, que é o Paulo César de Souza Cândido, que eu agradeço os dois a participação aqui hoje no nosso programa, tanto o Donizete quanto o Paulo. E eu gostaria de agradecer também a presença aqui do nosso telenauta, que acompanha sempre o nosso programa. E eu vou pedir para que, primeiramente, o Donizete ele se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória profissional, acadêmica. Depois eu vou passar a palavra para o Paulo falar a mesma coisa, né, se apresentar. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da educação dentro do comércio exterior, logística e também uma área que sempre vem crescendo aqui no nosso país, que é o de polímeros, é isso? Exatamente. Então vamos lá, Donizete, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, mais uma vez, abrilhantando aqui o nosso programa. Eu queria que você rapidamente se apresentasse aqui para o nosso telenauta. Primeiro, boa tarde aos telenautas, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Cláudia Bock, é um prazer sempre estar aqui contribuindo na formação
na formação das pessoas que têm interesse por comércio exterior e por logística. Bem, eu tenho uma formação acadêmica, eu sou formado em administração, tenho pós em marketing e mestrado em administração. E eu leciono na FATEC, no curso de logística, uma disciplina chamada comércio exterior, que é mais fundamentos. E lecionava na FATEC Zona Leste, sistemática de comércio exterior. Então, essa área é uma área que eu também navego, né? E na FATEC eu sou o coordenador de logística, né? E nós temos 25 professores e mais ou menos 650 alunos, né? E ninguém paga absolutamente nada para estudar na FATEC. Trabalhei também no Grupo Santander, fui gerente de marketing durante 12 anos e trabalhei na Universidade Metodista, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na Universidade Metodista, porque lá é que eu conheci pessoas maravilhosas como você, como o professor Luiz Silvério e alguns grandes amigos como o professor Douglas Filenga, e a experiência foi muito rica em qualidade e no relacionamento. Essas pessoas me fazem uma grande diferença hoje, porque elas têm, dentro de mim, sempre tem um pedacinho de cada uma delas. Então, eu sou uma pessoa que guardo em você um grande respeito, uma grande consideração. E é por isso que eu venho aqui. Igualmente, querido. Com certeza, você sabe que porque é verdadeira. Paulo César de Souza Cândido, é um prazer recebê-lo aqui. Agradeço ao professor Donizete por ter trazido você. E eu gostaria que também você se apresentasse para o nosso telenauta, falasse aí sobre sua trajetória profissional, formação acadêmica. Tá, ok. Boa tarde, telenautas. Boa tarde, Cláudia. Eu sou químico de formação, então tenho graduação como bacharel e licenciatura em Química. Trabalhei alguns anos no Polo Petroquímico, localizado na cidade de Mauá. Trabalhei em alguns laboratórios de Química de pesquisa. Atualmente, acabei uma pós-graduação em Análise Instrumental Avançada pelas Faculdades Oswaldo Cruz. A graduação foi pela Faculdade de Fundação Santo André. E atualmente leciono na FATEC de Mauá para o curso de Polímeros, na disciplina de Ensaios de Materiais, na disciplina de Degradação de Polímeros e também leciono Estatística para o curso de Informática e Logística. Também sou professor da ETEC de Ribeirão Pires para o curso técnico em Química e para o Colégio Opção de Mauá, também é um colégio que tem o curso técnico em Química. Tenho 8 anos de experiência na área, na parte de laboratórios, e mais 3 anos na área acadêmica, na parte da licenciatura. Tenho alguma experiência na parte de análises químicas, ambientais, físico-químicas, e resolvi pegar toda essa experiência e transmitir para a escola, para tentar passar para os alunos de uma maneira que eles consigam absorver de uma forma melhor os conhecimentos que eles vão necessitar para o mercado de trabalho. No caso de polímeros, por exemplo, nós temos muitas aulas práticas, o curso também é um curso gratuito, tecnólogo de 3 anos, e faço até o convite para quem tem interesse por atuar nessa área para procurar a FATEC, que é um curso muito bem visto no mercado de trabalho. Aproveitando então o gancho tanto do professor Raimundo Donizete quanto do Paulo César, vocês falaram que assim como eu também estou lá na FATEC da Zona Leste, né? O professor falou dos cursos gratuitos. Queria que o professor falasse um pouquinho a respeito aí da FATEC, dos seus cursos gratuitos, né? Bem, quando a gente fala em gratuito, vem aquela impressão assim, ganhar de graça é ruim, né? Isso não é uma verdade absoluta, porque nós temos os melhores profissionais de mercado trabalhando nas escolas. Vide que a professora Cláudia leciona na FATEC da Zona Leste, né? Então, a gente tem boas aquisições. E nós somos avaliados não pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura, mas avaliados pela Secretaria Estadual. A Secretaria Estadual é que avalia os cursos da FATEC. Mas nós prestamos o ENAD. Então, para você ter uma ideia de qualidade, os nossos cursos têm o dobro da carga horária dos cursos que são lecionados em outras instituições. Só de estágio, por exemplo, a gente tem que cumprir pelo menos 240 horas. Coisa que em algumas instituições, inclusive particulares, eles abriram mão do estágio, não é obrigatório. E a gente tem aquela história do projeto integrador, que no caso da FATEC faz parte da grade do curso. Então, o aluno realmente tem aulas práticas a respeito disso. Só para pegar o exemplo de logística da FATEC Mauá, a gente é a primeira no estado de São Paulo, depois derrubando mais de 180 instituições de ensino superior
A gente é a primeira no estado de São Paulo, é a quarta no Brasil, a gente tem uma nota 5. Numa escala de 0 até 5, a gente tem a nota máxima. Isso tem uma atratividade nos nossos vestibulares, que são oferecidos 2 vezes por ano. Eles são oferecidos, conseguiram a façanha de colocar a prova do vestibular na abertura da Copa, no domingo da abertura da Copa, e mesmo assim o curso de logística, por exemplo, teve 7 alunos, 7 candidatos por vaga. Mas vamos falar de comércio exterior, que eu acho que é o que o pessoal quer saber. A gente tem uma FATEC, que fica na Zona Leste, na Águia de Aia, que oferece um curso de manhã e, se não me engano, à tarde, de comércio exterior. Nós temos em Barueri, a gente também tem no interior de São Paulo. O que a gente recomenda é que você entre no site do Centro Paula Souza e lá você pesquisa os cursos e você consegue ter a região e a localidade que você pode prestar. O da FATEC Mauá atende o ABC inteiro, então é um pouquinho contramão para quem mora em São Bernardo, mas ele é um fluxo contínuo para quem mora em São Caetano, para quem mora em Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, o pessoal consegue fazer logística. O pessoal da Zona Leste, que tem comércio exterior, tem uma estação de trem, de metrô, muito perto da faculdade, então ele consegue estudar. E Barueri, fica na região, na zona oeste da cidade de São Paulo, também tem comércio exterior. Essas 2 instituições que a gente pode citar, tem outras, é claro, são gratuitas, só que ele tem que prestar o vestibular. E esse vestibular, ele paga uma taxa, se ele tiver carência financeira, se ele tiver alguns motivos, no edital ele consegue não pagar para estudar. A outra coisa é que de cada 10 alunos, a empregabilidade nos cursos da FATEC é de 9. Então, para cada aluno para cada 10 alunos, 9 ou estão empregados ou sairão empregados. Então, é uma coisa extremamente interessante para que as pessoas vejam. Como a gente não está aqui falando só de FATEC, a gente tem o Instituto Federal. O Instituto Federal também tem alguns cursos, todos os cursos dele de graduação também são gratuitos. E de logística, a gente vai ter uma pós-graduação em logística no Instituto Federal, aqui perto da Grande São Paulo, perto de Mogi das Cruzes, em Suzano, que também vai ser de graça. De graça, gente, ó, se você tivesse que pagar um curso desse, você ia pagar pelo menos R$1.000, no nível de excelência que o Instituto Federal. Então, a gente tem 2 jogadores muito fortes nesse universo da educação para bater os concorrentes das instituições privadas. A gente tem o Instituto Federal, que está pegando muito pesado na formação, ele vai ter uma explosão aqui dentro do universo do ABC, então ele já está instalando um Instituto Federal em Santo André, vai ter um Instituto Federal em Mauá e vai ter um Instituto Federal em Itaquaquecetuba. Então, ele está numa explosão e é o melhor momento para os candidatos, estudantes que estão no ensino médio, escolherem uma faculdade pública, federal ou estadual, gratuita. E o Centro Paula Souza ainda tem a escola técnica, que também tem um alto grau de empregabilidade. Porque, não sei se você sabe, Cláudio, o mercado está absorvendo muito mais os técnicos do que quem tem curso superior. Então, lá está tendo uma explosão, o mercado está considerando essa mão de obra técnica qualificada para trabalhar e está buscando muito nas instituições públicas. E é uma explosão também do Pronatec. E o Pronatec também está presente em todas as instituições aqui do ABC. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para o professor Donizete falando um pouco mais aí sobre esses cursos gratuitos. Fiquem conosco e encaminhem as suas perguntas. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje com 2 convidados, o professor Raimundo Donizete de Camargo e o professor Paulo César de Souza Cândido. Nós estamos falando aqui sobre comércio exterior, logística, curso químico, de polímeros, principalmente voltado à questão da educação, do oferecimento de cursos gratuitos, técnicos, tecnólogos. E o professor Donizete estava exatamente falando sobre o Pronatec, sobre os cursos que são oferecidos, os cursos técnicos, né, que estão sendo oferecidos, e tendo uma absorção muito grande pelo mercado de trabalho, pela formação desses profissionais. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito disso, né? Como é que está essa assimilação por parte do mercado desses técnicos, né? Não o tecnólogo, mas o técnico,
primeiramente? Então, eu acho que o Paulo podia dar um detalhe, porque a gente estava conversando aqui antes, no intervalo comercial, do tempo de maturação de um profissional de ensino superior e a relação de formar um técnico, né, Paulo? Sim. Hoje, quando você vai trabalhar com um técnico em químico, quando as empresas optam por escolher um técnico em químico, elas pensam principalmente que é um profissional que tem uma formação curta, 1 ano e meio ou 2 anos, dependendo da instituição. É um profissional que estará habilitado a realizar as análises químicas de acordo com o que a empresa precisa. Por ser um curso técnico, ele terá um salário um pouco abaixo de um de nível superior. Isso faz com que seja bom tanto para o empregador quanto para o técnico em química. Geralmente, quando ele é absorvido pelo mercado de trabalho, quando ele vai para a empresa como técnico em química, isso o estimula a ir para a universidade. Quando ele vai fazer essa graduação, ele se depara que tudo aquilo que ele viu na teoria, ele começa a ver na prática em função de estar trabalhando dentro de uma empresa. É muito melhor você começar pelo técnico em química e se formar em 2 anos, do que você esperar 4 ou 5 anos pela graduação para poder ser inserido no mercado de trabalho. Então, isso torna viável tanto para as empresas que vão querer esse tipo de profissional, que é o técnico em química, e depois algumas até investem nesse profissional na graduação, até ajudando o pagamento da mensalidade quando é uma instituição privada. Então, eu acredito que o técnico em química é muito bem visto pelo mercado de trabalho, ele é sim bem absorvido no mercado de trabalho, e depois ele vai para a graduação. Depois que ele se forma, e ainda estando naquela empresa, existe a grande possibilidade de ele se tornar um analista químico ou até mesmo químico responsável por aquela empresa. Quer dizer, ele passa a ter uma ascensão profissional dentro da própria estrutura que ele já está inserido, né? Sim, e a vantagem... A possibilidade de crescimento na carreira e dentro da instituição é muito melhor. É melhor e é contínua, porque aí ele vai ter o estímulo de continuar estudando para galgar cargos maiores e salários melhores na empresa. E isso, professor Donizete, também acaba servindo de exemplo para outros cursos, como o nosso que nós estávamos citando, que era o de comércio exterior e o de logística, porque Sim. também tem esses cursos técnicos. Também tem. Mas não é só... Quando a gente fala de curso técnico, a gente acredita que o Pronatec, que é um programa nacional de formação de mão de obra qualificada, é só para quem tem ensino médio. Não é. O Pronatec também tem para quem estudou pouco. Então, essa mão de obra precisa ser qualificada. Então, o Pronatec também tem essa opção. Então, a gente sugere que as pessoas entrem no site do pronatec.mec.gov. Lá você pode fazer a inscrição. E a gente tem várias instituições. No Brasil inteiro, são mais de 300 mil vagas para formação profissional. Não precisa nem fazer o Enem para concorrer ao Pronatec. Não, só tem a única restrição é que ele fica... se ele está estudando naquela escola, ele tem que continuar até o final. Depois ele não tem acesso a nenhuma outra oportunidade. Então, se ele não terminar o curso, ele não vai poder fazer outro. Então, ele tem que terminar. O Pronatec ele tem que fazer na íntegra. Até o final. E então, a duração é de 1 ano e meio, é isso? 1 ano e meio. Ele é um curso rápido, né? Em média, as pessoas têm são divididos em 3 módulos. Alguns cursos têm 12 módulos, tem só 2 módulos. O curso de logística, por exemplo, em algumas instituições só tem 2 módulos. Quer dizer, em menos de 1 ano, Paulo, ele já está formado. É aquilo que você estava relatando para a gente. O mercado absorve ele muito mais rápido. E porque ele é focado mesmo, E né? outro detalhe, quem está fazendo o curso técnico em comércio exterior, ou em logística, ou em química, ele já começa a poder procurar estágio. Então, às vezes, ele está desempregado, ou ele está num subemprego, ou ganhando um pouco, um salário que ele não está feliz com aquela remuneração, ele pode ser contratado como estagiário. O Banco do Brasil contrata estagiários de administração e chega a pagar quase R$1.000 de remuneração. Pronatec. Para alunos do Pronatec ou do ensino técnico, porque não existe diferenciação. Quem está fazendo o Pronatec, na verdade, está fazendo um curso técnico, porque ele já tem o ensino médio completo. Então, ele é absorvido como alguém, uma mão de obra qualificada que está fazendo um curso técnico. É necessário, então, ter o ensino médio completo ou não? Não. Não é necessário. A gente tem 2 opções, 2 variantes dentro do Pronatec. Uma é um curso técnico específico,
e o outro é um curso de aperfeiçoamento que não pede esse pré-requisito. Então, são outras estruturas, outros módulos de formação, é como se fosse o projeto do governo do estado de Via Rápida. Então, você vai aprender a ser soldador, por exemplo. Então, você vai lá e você tem algumas horas durante um período de um mês e você aprende a ser soldador. São cursos mais rápidos para quem não tem o ensino médio completo. Mas ele também sai empregado, porque normalmente esses cursos têm uma característica de enxergar a necessidade da região onde eles estão sendo oferecidos. Então, o curso não é oferecido se não tem demanda de empregabilidade. Ou seja, se não tem empresa contratando, não tem essa formação. Eu acho que entra bem no que a gente estava conversando, né, Paulo? Exatamente. O corte. E isso leva a uma ruptura. Foi o mesmo impacto que teve com os tecnólogos. Até um tempo atrás, para fazer uma graduação, tinha que estudar 4 anos. Vieram os cursos sequenciais, não sei se você recorda, que eram 2 anos. Aí o MEC fez uma reformulação e virou tecnólogo. Então, está tendo uma migração muito grande. O sujeito quer fazer tecnólogo em gestão de pessoas ou tecnólogo em logística. É um curso mais rápido. Ele já vai para o mercado de trabalho e tem as mesmas habilitações para fazer um mestrado ou um doutorado. Então, é uma coisa extremamente pontual, né? Na maioria das instituições, o tecnólogo tem duração de 2 anos e na FATEC são 3 anos. 3 anos. E a gente tem a oferta aqui no ABC. A Anhanguera está oferecendo, a FMU está oferecendo, o Senai está oferecendo, o Senac está oferecendo Pronatec. Então, você pode escolher o Instituto Federal de Santo André, que nem abriu ainda, tem alguns cursos de Libras lá, tem um curso específico para estrangeiros daquele país onde o Exército brasileiro estava tomando conta. Eles estão treinando essas pessoas a falar, a entender o negócio no Brasil. Então, você pode procurar e você vai achar instituições públicas estaduais, instituições públicas federais e privadas oferecendo. Só que tem que aproveitar esse momento, né? Porque daqui a pouco isso não vai ter mais. É um programa do governo, como eu disse, tem mais de 300 mil vagas abertas. Você entra no site pronatec.mec.gov.br, você faz a inscrição e você escolhe a cidade e verifica se tem as vagas. Como eu citei algumas instituições, você pode entrar no site, que o site também tem um link lá para você descobrir essas questões do Pronatec. E isso possa ser interessante até para aquele aluno que ele não sabe ainda muito bem o que ele quer ser profissionalmente, né? Porque como é um período muito curto, 1 ano, 1 ano e meio, no caso do Pronatec, ele tem como se capacitar num determinado segmento, né? Num período curto, e se ainda não for aquilo que ele esperava, ou se ele não conseguir uma colocação, uma remuneração que ele esperava, ele ainda novo tem como migrar para um tecnólogo ou para um bacharelado, né? E descobrir aí uma outra vocação, não é isso? Sim, mas ele já tem uma formação. Exato. Infelizmente, ou felizmente, isso está acontecendo. Então, o sujeito escolhe o curso, aí ele se depara com temas que ele não gostaria. Então, tem alunos que estão fazendo, por exemplo, técnico em estética. Aí ele chega e ele acha que ele vai ter um corpo e vai ter como utilizar esse corpo para usar todos os cremes e todas as loções para passar no corpo. Mas não é esse o curso. O curso tem conteúdo de química, qual é a reação química que dá no corpo, o que você usa para fazer uma esfoliação, o que você usa no cabelo. Daí você tem que saber a composição química do cabelo, qual é a formação da pele, o que você vai fazer, quais as doenças que tem na pele. Então é muito bacana que é uma formação, que você tem um conteúdo muito profundo sobre aquele assunto, mesmo num curto espaço de tempo. Então, você tem professores, nesse caso específico do curso de estética, né, ele tem professores das áreas de saúde, tem professores de farmácia, de química, dando aula para eles. E tem, lógico, profissionais formados também em estética, ensinando como usa o recurso. E a gente pega em logística também, tem profissionais de logística ensinando. Então, quer dizer, o sujeito entra lá, o pessoal acha que logística é logista, né? Tem uma coisa equivocada, ou que logística é só transporte. Então, é que nem marketing, é só vendas. Comércio exterior, ele acha que não tem nada que ele possa fazer, que não dá para ele ser um despachante aduaneiro. Falando em comércio exterior, só para a gente voltar no tema do programa, a gente vai ter uma feira da China agora, né? Essa feira vai ser na próxima semana e vai acontecer aqui em São Paulo, no Expo
expõe imigrantes muito perto da gente. Lá é muito bacana você ir lá, né? Para você enxergar que existem chineses que não vendem só produtos sem qualidade, mas vendem equipamentos eletrônicos de LED, tem até aquela TV de 4K, não sei se você sabe qual é essa tecnologia, ou seja, a qualidade da imagem é muito melhor do que a vendida ou comercializada antes do sistema LG já LED. está trabalhando até com 5K, eu vi hoje numa reportagem, uma coisa assim inacreditável. Então, quer dizer, vai chegar uma hora que o sujeito vai enxergar até os pontos de dúvida que a gente tem no cérebro, né? Pois é verdade. E essa feira da China é um momento para você, para quem gosta do programa e faz comércio exterior, a gente fica sabendo coisas que a gente nem imaginava. Tem gente que vai na feira para virar representante comercial de marcas chinesas. E lá na China tem gente que fala em português e tem sites em português para vender os produtos aqui no Brasil. Então você tira o pedido aqui num equipamento que faz o translate, traduz o que você pediu em inglês ou no próprio mandarim, que é a língua nativa. Né? Então, você tem equipamentos eletrônicos, você tem gente dentro da feira que faz o trabalho de prospecção de negócios dentro da China, gente que vai lá na feira para obter mercados aqui no Brasil, para tentar vender produtos parecidos com o que a Telha Norte ou o C&C fazem. Então, você tem uma gama enorme de empresas instaladas nessa feira. Né? E se você está fazendo, por exemplo, o técnico em comércio exterior do Pronatec, com certeza, dependendo da instituição que você está fazendo, eles estão marcando agora essa visita técnica. Como estão marcando visita para ir no porto, para ver libras, para ver o prático, né? Então, eu ia até agora exatamente perguntar para você, né, sobre visitas técnicas. Qual é a validade dessas visitas técnicas, né? Qual é a proposta que essas visitas técnicas têm? O que elas agregam aos alunos? Primeiro a gente tem que explicar o que é uma visita técnica, né? Então, por exemplo, a gente está aqui e esse bate-papo. Quanto vale o sujeito ir na feira da China? É uma visita técnica. Só que visita técnica tem que ter começo, meio e fim. Qual é o objetivo? Por que você vai estar lá? Levar alguém para Santos pode ser turismo. Vou conhecer Santos, vou adorar a praia. A visita técnica tem uma capacidade imensa de reduzir o tempo de exposição de um conteúdo a 1 milímetro da prática daquela organização. Então, é como se você estivesse vendo um filme. Qual que é a diferença? Eu faço uma analogia assim, professora Cláudia, professor Paulo. O livro tem 400 páginas. Você assistiu um filme, ele tem uma hora e meia. Qual que é o impacto? A visita técnica é a mesma coisa. Você vai ler um livro inteiro do ABC sobre comércio exterior, do Samir Ked, e você vai numa visita técnica, onde tem uma empresa que faz comércio exterior, lógico que não é 1 hora e meia, mas 2, 3 horas, você vai ter um volume de informações que você levaria uma eternidade para ler ali no livro, para aprender no livro. A outra coisa é o seguinte, no processo seletivo, as empresas são marcantes. Ela olha o seu currículo, que na verdade o pessoal não sabe o que é um currículo, mas o currículo nada mais é do que o seu cartão de visita. É a sua resposta para os problemas de uma organização. A empresa te leva para lá para saber o seguinte, você resolve o meu problema? Então, quando você leva um currículo de um químico, ou leva o currículo de um professor, ou leva o currículo de alguém que está em formação, ele dá uma olhada e fala, peraí, esse cara não cuida nem da carreira dele, onde ele foi visitar? Empresa nenhuma. Ele está há 3 anos estudando na escola Y. Foi para Santos, o cara está fazendo comércio exterior, não viu um container, não entrou num navio, não conhece um terminal, não tem a noção, não fez uma viagem no modal aéreo para entender como é que é a logística, porque quem vai no aeroporto de Congonhas, quem vai no aeroporto internacional de Guarulhos e anda de ônibus até chegar no outro terminal, ou no terminal 4, ou no terminal 2 para pegar o avião, não tem noção do volume de pessoas que estão lidando. E numa visita técnica, Cláudia, quando a gente leva o sujeito, o aluno, para a cabine, que monitora todo o espaço aéreo, decolagem, carregamento, e vê tudo que está acontecendo em todos os hangares do aeroporto, qual que é o impacto? Sabe? Então, respondendo à sua pergunta, o ganho efetivo de agregar conhecimento numa visita técnica é enorme.
Mas o problema é que tá nascendo uma geração que ela não gosta de palestra, ela não gosta de visita técnica, ela tem uma noção equivocada do que isso significa sob o ponto de vista de aperfeiçoamento. Na nossa escola, no Centro Paula Souza, a gente tem um cronograma detalhado de tudo que vai ser feito, né? Então, vamos dar prosseguimento aí a essa fala do professor Donizete logo após os nossos comerciais. Fica conosco. Estamos de volta com o nosso programa Logo Comex. O professor Donizete estava falando sobre a importância das visitas técnicas, né? Professor, dê prosseguimento, então, ao que nós estávamos falando. Então, a gente acredita que na formação de um bom profissional não dá para excluir estar em empresas. Porque, às vezes, até o processo de acolhimento da empresa, nós levamos 40 alunos na Brasil Quirim, que é a dona da marca Skin Cariol. O atendimento que eles deram já é um padrão de excelência que o aluno aprende como lidar com pessoas que vão visitar a sua própria organização. O processo produtivo, como que se dá a construção, o envasamento de uma cerveja. Então, ele vê todo o processo, toda a cadeia logística dentro da organização e até os efluentes. Né? O que você faz com a água que você não utilizou no processo produtivo? Qual é o retorno dela no rio? Você vai jogar ela toda contaminada no rio? Uhum. Então, a visita técnica para a gente que é da área de educação, a gente tem que ser responsável e é uma luta diária. Fazer uma palestra com um bom profissional, levar alguém para conhecer uma boa empresa, como a gente leva para conhecer a Volkswagen, a Natura, né? A gente levou para conhecer a General Motors. Não tem dinheiro que pague. Se a gente tivesse que pagar isso, é como tem um programa na NBC, lá dos Estados Unidos, que é aquele chefe espião. Sabe, você não é espião, mas está tudo escancarado para você conhecer. É que nem aquela propaganda do cartão, não tem preço, sabe? Só o prazer de conhecer a Volkswagen, nunca mais você vai esquecer. Vai ficar gravado na sua alma quem é as empresas que você conheceu. É isso. Exatamente. Exato. Professor Paulo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do curso tecnólogo em polímeros, é isso? Isso. É um curso que tem a duração de 3 anos. É um curso tecnólogo que visa formar profissionais para trabalhar na indústria do plástico. Então, na parte de análise de matéria-prima, processamento, produção de novos produtos, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Trabalha-se muito também a parte de ensaios de materiais para verificar a resistência daquele produto, a aplicabilidade daquele produto em função do meio em que ele vai ser utilizado. Então, é um curso que visa gerar bastante mão de obra para a indústria. Como pensamos que daqui a alguns anos, de acordo com o pré-sal, haverá uma demanda muito grande desse profissional para o mercado de trabalho, e cada vez mais essas tecnologias vão aumentando. Então, cada vez mais você tem equipamentos modernos que fazem esse tipo de análise, e o aluno tem que estar preparado para esse tipo de desafio. Então, ele vai ter a teoria, ele vai ter a prática de como analisar um polímero, nesse curso tecnólogo em polímeros. Ele vai ter a capacidade de interpretar gráficos, interpretar resultados, e, inclusive, de decidir se aceita ou não uma matéria-prima, se ela é de boa ou má qualidade, se você pode ou não trabalhar com aquele tipo de produto para determinado fim. Então, ele começa a pensar, esse polímero pode ser utilizado para um alimento, esse aqui não pode ser utilizado para um alimento, este pode ser usado para fármacos, esse não pode. Assim como tem aqueles polímeros que você vai utilizar para fazer sacolas plásticas, para fazer algum tipo de material que não precisa de tanta nobreza. Então, o aluno vai sair de lá formado, capacitado para tomar decisões críticas a respeito dos produtos que ele poderá estar desenvolvendo futuramente para o mercado. Legal, eu tenho aqui 2 participações. Uma é da Cíntia, e ela escreve assim: conheço esse professor Paulo, é um excelente profissional da química. Você conhece a Cíntia? Conheço, eu agradeço o carinho dela, um profissional excelente também, trabalha comigo no Colégio Opção em Mauá. Já trabalhou comigo também numa empresa em Santo André, um laboratório chamado Solutec, uma grande amiga minha, uma excelente profissional também. Temos mais uma participação que é do Raul, e ele pergunta o seguinte: como é que eu posso conciliar comércio exterior e o curso de polímeros? A pergunta é para quem? Você mesmo. Bem, o curso de polímeros, ele está cada vez mais formando profissionais, e esses profissionais começam a ter até convites para trabalhar fora do país.
visto que o Brasil tem, sim, grandes profissionais que são absorvidos pelo mercado de trabalho, alguns aqui no Mercosul, outros até para outros continentes. O comércio exterior está geralmente envolvido pelo seguinte: você tem a parte de compra de matéria-prima, então você vai avaliar custo-benefício em função da aplicação do produto, da aplicação da matéria-prima, da qualidade da matéria-prima, e aí você vai fazer um custo para ver, vale mais a pena comprar de um vizinho aqui do Mercosul ou vale mais a pena comprar de fora para você ter, por exemplo, um tempo menor de chegada a essa matéria-prima ao país. Isso também é uma coisa importante. Não adianta você comprar a melhor matéria-prima que demore 30, 40 dias para chegar aqui. Quer dizer, além, então, de polímetros, comércio exterior, ainda tem a questão da logística, hein? Exatamente. Dá para agregar tudo isso, né? Então, eu posso fazer um tecnólogo em polímeros de 3 anos. Perfeito. Aí eu faço mais 3 anos de comércio exterior e mais 3 anos de logística. Olha que beleza. Em 3, 6, 9, em 9 anos eu tenho 3 formações complementares. Ele não vai gastar os 9 anos. Não vai porque ele consegue Ele até faz aproveitamento de estudos. aproveitamento. Então, qualquer aluno de tecnologia, de um tecnólogo, às vezes ele consegue cortar etapas. Então, ele faz comércio exterior, mas ele se envolveu para ser um comprador técnico de produtos disponibilizados no mercado internacional de polímeros. Ele, às vezes, vai fazer o curso de polímeros e vai fazer 1 ano, porque ele vai cortar uma série de etapas. Então, ele vai ficar carregado das disciplinas técnicas do curso, mas aquelas disciplinas que são administração, comuns, gestão de equipes e tal, ele não, legislação, direito, ele não vai precisar fazer porque houve um aproveitamento. Então, os 4 anos, os 9 anos, podem cair aí para 5, num cenário, se ele fizer na mesma instituição, né? Mas eu acredito que, não sei se você, todo mundo conhece a marca Tigre, que é um polímero, né? Com certeza. Então, o que a gente tem que enxergar do plástico é que muitas coisas que são utilizadas hoje e se utilizam de ferro podem ter uma mudança. Então, o plástico, na verdade, é uma ameaça para todas as indústrias que a gente conhece, que a gente use um produto mais caro, ou seja, uma matéria-prima mais cara. Então, ninguém dava nenhum valor. Quando a Tigre começou lá atrás, eles estudaram o mercado de encanamento e aqui no Brasil era ferro. Ou seja, todo encanamento era de metal. E aí a indústria Tigre teve que vencer uma barreira e convencer que o produto dela era melhor do que usar metal. E, na verdade, é melhor, porque a vida útil do metal, né, o ferro chega uma certa ocasião... Mas dá corrosão, tal. Ferrugem, e entupir todo o sistema de encanamento. E o plástico da Tigre, hoje ela é líder nesse segmento. E quem que coloca cano de ferro nos encanamentos hoje? A exceção é para alguns momentos, mas existe plástico ainda para você ter água quente em casa. Então, existe outros tipos de plástico para atender exigências que exigem um plástico que suporte calor. Não é, Paulo? Perfeito. Inclusive, eu às vezes até converso com os alunos o seguinte: às vezes é melhor você fazer um segundo tecnólogo do que uma pós-graduação, né? Exatamente para você estar cada vez mais ampliando o seu leque. Então, de repente, poder conciliar 3 tecnólogos para depois sim pensar numa pós-graduação, eu acho que é bem interessante também, né? Como é que estamos em termos de pós-graduação na FATEC? Bem, nós temos algumas unidades nossas que têm pós-graduação. Então, a gente tem a FATEC São Paulo que tem pós-graduação. Mas a pós-graduação no Centro Paulo Souza, ela não é gratuita porque ela é feita pela fundação, pela FAT. Então, essa não é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É a fundação ligada ao Centro Paulo Souza. Sim. E essa pós-graduação ela já ocorreu em Guaratinguetá. São cursos específicos ligados às nossas formações. Então, é sempre um curso ligado à formação de tecnólogo. Então, se tem logística, a Indaiatuba tinha um curso de logística, mas ligado a transportes aéreos, por conta da região lá de Indaiatuba, que fica bem próximo do aeroporto de Campinas. E em Guaratinguetá já era logística pura. Então, depende muito da região, mas são pagos. Tem uma excelência, são professores da própria instituição e de fora, e são também com 18 meses, atendem aquele pré-requisito de pós-graduação que tem que ter no mínimo 400 horas. Mas voltando nesse tema que você está abordando,
eu acredito que as pós-graduações ou os cursos de pós-graduação lato sensu perderam é uma opinião pessoal, embasada na experiência atual. Eu acredito que hoje é melhor você fazer um curso de tecnólogo do que fazer uma pós. Até porque o nível de profundidade que você absorve num curso de tecnólogo é muito superior ao que talvez você veja na pós. Então, e o número também, o desequilíbrio de informações que se encontra ali na pós. Então, há uma divergência de interesses, e aí o professor não tem o nivelamento, Exato. Não tem a equidade das pessoas que estão lá, então o sujeito está fazendo uma pós-graduação em comércio exterior com ênfase em aduana. Só que tem gente que está lá preocupado com sistemática de exportação, tem hoje que está preocupado com despacho aduaneiro. Aí não tem convergência, o tema é comércio exterior, mas não tem uma convergência, daí se perde até para conduzir a qualidade ou a excelência do curso. Eu acho que tem que repensar a pós-graduação lato sensu na formação profissional do jeito que está hoje. Exatamente. Até por quem sai da faculdade, né? É um questionamento, na minha opinião. Temos mais algumas participações aqui. A Jéssica, ela pergunta para o Paulo, gostaria de saber se é viável um tecnólogo em polímeros antes da engenharia química. Eu acho que você já respondeu, mas se quiser alguma coisa para a Jéssica. Com certeza é viável. Primeiro porque você vai ter uma formação muito mais rápida, a um custo muito mais baixo, e você vai ser inserido no mercado de trabalho. Depois que você entrar no mercado de trabalho, aí sim você pode optar por fazer a engenharia. Até porque, como você já estará trabalhando na área, você vai absorver muito mais conhecimento, porque você estará aliando a prática do seu dia a dia no trabalho, junto com a teoria que você vai ver na faculdade. Marcela também está mandando aqui um abraço para o Paulo, tá certo? Obrigado, Marcela. E, professor Donizete, vamos falar um pouquinho sobre o comércio exterior, né? Ontem eu dei uma aula lá para o pessoal da FATEC e falei que a gente precisa olhar o comércio exterior de uma maneira macro, né? Às vezes eu falo para eles, eu dou uma aula 360 graus. Então eu começo a falar de comércio exterior, daqui a pouco eu estou falando de religião, economia, política, administração, tal, para voltar no comércio exterior aqui. E eles percebem que está tudo interligado, né? E aí eu queria perguntar para você, como é que fica esse conflito de Israel e Palestina dentro do contexto do mercado internacional? Esse conflito, o Brasil foi desequilibrado na sua postura, né? Se você imaginar, parece que teve um dedo, é lógico que é uma opinião pessoal, teve um dedo dos Estados Unidos para o Brasil fazer um ataque a Israel. Parece assim, vai lá, Brasil, fala alguma coisa para depois a gente vir com a solução. Porque se você imaginar, o Brasil tem uma balança deficitária com Israel. 600 milhões é o nosso déficit na relação. E a balança toda é 1 bilhão e 600 milhões aproximadamente, dados aí de fevereiro de 2014. Então você pensa, assim, você não pode brincar na hora que você fala com um parceiro que representa um valor significativo. Então você não vai vender aviões, você não vai vender equipamentos que têm tecnologia embarcada. Pode acontecer de ter uma retaliação, mas o ponto principal foi a falta de equilíbrio da diplomacia brasileira. Ou seja, o que ele tinha que falar? Ele tinha que falar que ele discorda da ação do Hamas e da ação também de Israel. Então, um lado está errado, o outro também está errado. Então, o brasileiro ele é um ser pensante e equilibrado. Nenhum de nós, em sã consciência, ia fazer essa loucura que o governo brasileiro fez, do ponto de vista de diplomacia. E isso vai ter repercussão nos negócios. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, em que momento vai acontecer, mas o Brasil perdeu a oportunidade única de ficar quieto e calado. E ainda ser chamado de anão, né? Foi chamado de anão. Mas aí o outro lado também cometeu um erro muito pior, né? Eu acho que essa agressão verbal não leva a lugar nenhum. O que importa é que não há uma solução para o conflito. O Brasil podia ser mais ponderado, dizendo que os dois estavam errados e que ele gostaria de intermediar essa sessão, uma reunião de paz, né? E essa paz eu não sei se vai chegar. A gente não vai ter essa resposta. Mas você vê, a pressão política... Logo em seguida, passado menos de uma semana, os Estados Unidos mandou alguém, né? Mandou o vice-presidente lá para tentar conseguir a paz. E conseguiu. Então, parece assim, parece que a gente foi um fantoche
do governo americano. Eu não tenho dados, não tenho informação nenhuma. Só uma opinião pessoal mesmo. E assim, falando, né, dessa guerra de quase 10 mil anos, porque parece que a coisa é interminável, né? E, obviamente, isso aí, muita gente acaba ganhando com esse tipo de guerra, com esse mal-estar lá daquele povo. Mas, assim, o Brasil, em termos gerais, como é que você vê o comércio exterior do Brasil em termos gerais? Já foi pior, né? A gente já chegou a ter 0,8% da participação mundial. A gente está subindo. Mas é como a educação. Se a gente pegar o comércio exterior nosso, por que a Coreia tem uma grande capacidade de exportação? Por que a China tem uma grande capacidade de exportação? Porque o modelo e o planejamento estratégico deles está alinhado em manter os empregos de quem está lá. Só isso. E o Brasil não tem essa política, não tem essa formação, essa intenção. A gente tem ações muito pequenas. Se a gente pegasse todo o dinheiro que foi investido na Copa, todo o dinheiro que está sendo investido na Olimpíada e gastasse em prospecção de inovação, em tecnologia embarcada, 60 bilhões é muito dinheiro para você gastar em construção de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. A gente não gasta nada. A gente se a gente pegar o ranking, a gente está atrás de Deus e todo mundo, né? Até em empreendedorismo a gente caiu de posto, a gente era o primeiro lugar, mudaram algumas coisas, a gente pulou lá para a 14ª posição. Então, falta uma cobrança da sociedade civil, das pessoas, de enxergar que, enquanto o Brasil não for uma potência, do ponto de vista de colocar produtos no mercado internacional, reduzindo esse problema que a gente tem na nossa matriz, a nossa matriz de transporte é péssima, que a gente tem uma alta concentração no elemento mais caro, isso causa transtorno. Essa política tarifária, que agora a gente abastece no posto de gasolina, coloca R$50, R$30 é impostos. Aí você compra arroz, 40% do valor do arroz é imposto. Não dá. Como é que você compete? Aí você pega um chinesinho, o chinesinho ganha R$80 por mês, o nosso salário mínimo é 800. Então, a discrepância é muito grande. Eu não tenho resposta. Teve muita gente muito melhor remunerada, teve muita gente que ocupa espaço e não conseguiu resolver isso. Então, o nosso problema com relação ao comércio exterior passa por vários momentos. Mas é bom aquela conexão que você disse. A gente não tem informação também para entregar produtos no mercado internacional. A gente não sabe a cultura, a religião, né? Vou ter que colocar o franguinho olhando para a Meca ou não vou ter que colocar o franguinho olhando para a Meca para ele levar? E é isso, né? Bom, eu gostaria de agradecer a presença e participação do professor Donizete, do professor Paulo, e passar a palavra para que vocês se despedissem dos nossos telenautas, que o nosso programa já chegou ao fim. Professor Donizete? Eu queria agradecer novamente a quem teve a paciência de assistir a gente, né? Porque sempre tem uma paciência de a gente argumentar, fundamentar e explicar. E agradecer o convite da professora Cláudia Bock e me colocar sempre à disposição. Se você não precisar de dinheiro, pode pedir qualquer coisa. Com certeza, você será convidado para estar aqui conosco em outras ocasiões. Professor Paulo? Também gostaria de agradecer aos telenautas. Cláudia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Mandar um abraço para todos os meus alunos da ETEC, da FATEC, do Colégio Opção. Sem vocês, nós não teríamos essa profissão, né, professor? Sim. E vocês são a razão da nossa profissão aí. E agradeço mais uma vez o convite, foi muito bom estar aqui. E precisando mais vezes, pode contar comigo. Com certeza, o convite já está feito, inclusive, de público. Que foi realmente uma conversa bem agradável, bem interessante. Tenho certeza que os nossos telenautas gostaram bastante. Sou Cláudia Bock e me despeço de vocês. Até a próxima semana. Tenham um bom final de semana. Até já.